Vamos para o nosso quadro da Vamos, Maria. APUESP, Neto? A PUESP no programa Piracicaba Agora. Aqui é educação, obviamente, né? Professores, tem vez sim. É a PUESP no programa Piracicaba Agora. Na semana passada, a Câmara Federal aprovou a reforma do ensino médio, mas vetou itens importantes sugeridos pelo Senado. O professor João Palma acompanhou todo o processo. Na realidade, o parecer do Mendonça Filho altera muito pouco aquele projeto antigo do ensino médio. Aquele que foi aprovado lá atrás, quando o próprio Mendonça Filho era o ministro da Educação, que foi no governo Temer. Então, a tendência do Mendonça é manter aquilo de 2017. E aquilo foi muito criticado pela sociedade em geral. Tanto é que boa parte da sociedade pediu a revogação, inclusive a própria PUESP. Na época, iniciou aí um movimento para a revogação daquele de 2017. Agora, veja só que absurdo. Quando vem uma nova proposta do MEC, que foi essa encaminhada já no governo Lula, o Arthur Lira coloca como relator o próprio Mendonça Filho, quer dizer, aquele que tinha feito aquele de 2017. Bom, o que aconteceu? O parecer do Mendonça Filho não atendia aquilo que tanto os estudantes como os professores, de modo geral, segmentos da sociedade não aprovavam, e aí o Senado alterou para melhor, só que teve que voltar para a Câmara. Para a direção da PUESP, esse trâmite acarretou perdas consideráveis no conteúdo do projeto. Primeiro que a reforma do ensino médio, quando ela ocorreu no governo Temer, que aliás o ministro da Educação é o mesmo relator desse projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, ela foi um golpe no ensino médio brasileiro, porque eles tiraram o conteúdo do ensino médio, colocando um monte de coisas, itinerários, etc., no lugar das disciplinas: história, física, química, geografia, matemática, português. Claro que nós defendemos que você pode e deve ter no ensino médio, né, o protagonismo estudantil, a possibilidade de enriquecer ainda mais. Mas o que o governo Temer fez foi retirar o conteúdo do ensino médio. Nós tivemos uma vitória muito importante que ocorreu no Senado Federal, porque o projeto de ensino médio veio novamente a debate, foi aprovado na Câmara, né, em primeira votação, foi para a Casa Revisora, que é o Senado Federal, e o Senado Federal fez mudanças muito significativas e importantes no projeto que veio da Câmara dos Deputados, que foi luta nossa, né, do nosso sindicato, da nossa confederação, da CNTE, da nossa mobilização no Congresso Nacional. Por exemplo, no Senado Federal, nós conseguimos colocar a vinculação da expansão das matrículas integrais aos prazos do Plano Nacional de Educação. Ampliamos a carga horária mínima para 2.400 horas. Colocamos, né, que a tecnologia, sim, admitir a tecnologia, óbvio, sim, mas em regime de excepcionalidade, jamais a tecnologia substituir o professor. Colocamos o espanhol como disciplina curricular ao lado do inglês. Não era o nosso projeto, o aprovado no Senado, mas nós consideramos avanços extremamente importantes. Nós levamos um golpe na Câmara dos Deputados. Para o currículo progressivo, que você não tem as componentes históricas, né, digamos, a intensidade que tinha que ter, tais como sociologia, geografia, né, história, filosofia, né, e mesmo as outras componentes populares também têm seu papel reduzido, com forte destaque para português e matemática, e um conjunto de componentes que nós sabemos que o Estado não tem condições de oferecer se não for de forma precária, porque não está preparado para isso. E além de todo esse digamos, problema curricular, problema da estrutura do ensino médio, problema de financiamento, agora nós temos a situação toda agravada pelas plataformas, né, que vêm sendo utilizadas, inclusive, pasmem vocês,
plataformas digitais, crianças de 6, 7 anos que estão em processo de alfabetização. Nós estamos falando de ensino médio, mas é só para ter uma ideia do terror que é, né, você fazer algo que não é planejado, que não é discutido, você tentar enfiar com ela abaixo das pessoas, né? Então, e a educação se faz assim. É isso, 18 horas e 24 minutos. Vamos agora ver também uma reportagem muito legal preparada para você, porque tem uma exposição que fala sobre uma exposição que vai falar sobre as origens do livro Macunaíma, livro, né, que faz parte da nossa cultura brasileira. Vamos assistir. Que tal emergir no universo de Macunaíma, a obra-prima do escritor Mário de Andrade? Em cartaz até o dia 4 de agosto na Casa Mário de Andrade, a exposição A Origem de Macunaíma oferece uma experiência imersiva com o uso da tecnologia para falar sobre o livro desse escritor modernista tão importante. A exposição Origem de Macunaíma é uma exposição muito importante porque ela fala do livro mais conhecido do Mário de Andrade, o livro que todo mundo ouve falar na escola, que a gente estuda, que faz parte de conteúdo de vestibular. Um dos principais documentos no qual ele se baseou para criar o Macunaíma é um livro de um explorador alemão, que é o do Roraima, o Orinoco, né, do Theodor Koch-Grünberg, que escreveu no começo do século XX. O Theodor Koch-Grünberg foi um explorador alemão que viajou pela região da Amazônia, na fronteira ali com a Venezuela, com a Guiana, na região do Monte Roraima. E nessa região, entre os povos ameríndios dessa região, ele coletou diversas lendas e diversas histórias, né? Entre elas a história do herói Macunaíma. E o Mário de Andrade achou as histórias sobre o Macunaíma muito interessantes, né? Histórias muito mirabolantes, histórias de um herói que prega peças, que trapaceia, um herói que tem uma moral muito flexível. E a partir então desse relato do Koch-Grünberg, nesse livro, ele começou a escrever Macunaíma em 1926. Essa exposição ela foca bastante nesse relato do Koch-Grünberg, né? Nesse relato que ele fez desses povos amazônicos. Então, na exposição você tem os textos do Koch-Grünberg, as gravações que ele fez de músicas indígenas, de registros fotográficos, em registro em vídeo, os objetos que ele colheu, né, o tempo que ele passou junto a esse povo, aprendendo as coisas com ele. A exposição ela está organizada em uma parte de textos e links em QR Code para você conhecer melhor essa exposição do Koch-Grünberg. Também tem uma maquete do Monte Roraima com QR Codes que você pode acessar para você se sentir nesses espaços. Você tem uma visão 360 graus de vários pontos do Monte Roraima, né, que é um ponto bem inacessível, né, bem difícil de se chegar, fica bem no extremo norte. E tem a realidade virtual, que é o grande trunfo dessa exposição. Você pode, usando esses óculos de realidade virtual, se comunicar com o Mário de Andrade, onde ele vai te entregar a Muiractã, que é esse amuleto indígena que faz referência ao livro Macunaíma, né, que está muito presente no livro Macunaíma, que é um grande símbolo da essência da cultura brasileira. Então você vai pegar essa Muiractã, vai ser transportada até o Monte Roraima, onde você vai conversar com um pajé indígena que teve a sua voz e as suas histórias recolhidas de povos indígenas do Monte Roraima por essa produção. E a partir disso você vai ser levado até o Monte Roraima para entregar essa Muiractã a Macunaíma, né? Entregando de volta esse conhecimento ancestral aos seus verdadeiros detentores, né? O Macunaíma representando esses povos indígenas. A exposição Macunaíma você pode agendar para fazer a experiência de realidade virtual. O link do agendamento está no site da Casa Mário de Andrade, casamariodeandrade.org.br. Você pode agendar uma visita escolar de terça a sexta, a partir do e-mail educativo@casamariodeandrade.org.br. Muito bom, parabéns aí. A Casa Mário de Andrade, há 35 anos atrás,
era a Escola Macunaíma, né? E hoje é um espaço cultural, Casa Mário de Andrade, mas já foi a Escola Macunaíma lá, né? Escola de Teatro Macunaíma, e do qual ele fala sobre a peça, sobre a obra Macunaíma. Muito bom, quem tiver a oportunidade que vá adquirir cultura e informação.